próximo mês agora, em julho, eu faço tanto aniversário de vida como aniversário de conversão, que também, aí sim que é aniversário de vida, né? Então, vou fazer 30 anos que eu me converti a Cristo. E durante esse tempo, né, que é uma longa caminhada, eu já pastoreei igreja, já trabalhei com pastor em outras igrejas, já visitei várias pessoas e até conversando com algumas pessoas que eu fui visitar lá em Pasto poucos dias, né, e eu fiquei pensando, né, de quantas pessoas, né, que começou a caminhar com Cristo, começou bem, mas que abandonou a vida cristã, abandonou as práticas cristãs, né, vamos dizer assim, abandonou o primeiro amor, né, abandonou o amor a Jesus Cristo. E Apocalipse aqui, capítulo 2, né, Jesus Cristo escrevendo a igreja de Éfeso, ele traz algo sobre isso, né? Ele vem nos falar sobre a igreja de Éfeso que tinha abandonado o primeiro amor. Vamos ler o texto? Nossos irmãos puderem ficar de pé para a gente ler o texto. Diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isso, que odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Senhor Deus, Senhor Pai, neste momento somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos permitido, ó Pai, pregar a Tua palavra e também nos permitido, ó Pai, nos reunirmos para adorar o Teu nome, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. E eu venho lhe pedir, ó Pai, que o Senhor possa estar usando nessa manhã para ensinar os irmãos e também a mim, e que a Tua palavra, Pai, possa, Pai, florescer em nossos corações, para que nós sejamos praticantes e não somente ouvintes. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Alguém disse, né, que começar bem é fácil e terminar é que é difícil. E eu lendo esse texto aqui de Apocalipse, eu percebo que isso também, né, aplica à vida cristã de muitos. Eu vejo, né, durante o tempo, pessoas que começaram bem, mas que agora estão mal. Pessoas que começaram bem a vida cristã e agora estão mal. Eu sei que durante o nosso tempo de vida aqui, a gente passa por muitas mudanças. Muitas coisas acontecem na nossa vida que nos fazem nos mudar. Troca de emprego, jovens que casam, jovens que vão estudar fora, até mesmo coisas infelizes que acontecem, acidentes que acontecem, pessoas que morrem. Essa pandemia que teve, quantas pessoas conhecidas, até mesmo irmãos na fé que acabaram florescendo e outros. Na nossa vida a gente passa por mudança o tempo todo. E essas mudanças muitas vezes nos direcionam. Como vai ser a nossa caminhada cristã? Vejo também que nos nossos dias, muitas pessoas iniciaram a vida cristã, como se diz, a todo vapor, e por causa de pequenos detalhes, acabou esfriando e enfraquecendo na fé. Muitas pessoas que começaram a sua vida então a todo vapor, mas com o passar do tempo vão ficando pessoas lentas, endurecidas, pessoas até mesmo problemáticas, indispostas a praticar o amor a Deus e de servir a Deus. Muito com o passar do tempo tem deixado de lado o amor, ali, a alegria da salvação. Tem deixado de praticar
ali a comunhão com os irmãos, né, de praticar, de servir na obra de Deus, de trabalhar ali com o próximo, né, de servir a Jesus na evangelização em tudo, né, abandona, né, então o primeiro amor. Então o abandono do primeiro amor é realidade de vidas de muitos hoje, né. Infelizmente a gente vê muitas pessoas que têm abandonado. Às vezes teve uma época, né, quando eu era solteiro, tudo assim, eu viajava muito, né? Não eram viagens longas, mas, né, eu praticamente conheci a região aqui toda, né? Aí em Franca, a gente sempre estava visitando outras igrejas, ia para muitos lugares, participei de muitos acampamentos, né? Nem sei mais tanto de acampamento que eu participei, várias conferências, né? Tinha conferência igreja, eu morava em Franca, tinha conferência igreja lá em Araraquara. A gente ia, tinha conferência Limeira, né? A gente ia muitas vezes, o Douglas ia, algumas que eu estava, o Douglas também estava, né? E hoje eu fico triste, né, de às vezes, né, de ver alguma pessoa que era firme ali, tudo, e às vezes, vendo ali nas redes sociais algumas coisas, eu vejo que a pessoa não está mais na igreja, não está mais servindo a Deus. Ou às vezes quando eu pergunto, topo algum pastor me liga alguma coisa, eu pergunto, e fulano? Fulano mal vai na igreja, né? Assim, pessoas que têm abandonado. Talvez a igreja aqui, uma igreja nova, né? Os irmãos têm não sei quantos anos de conversão, mas poucos anos. Isso nunca vai acontecer comigo, né? E com certeza muitos que hoje estão assim também falam isso, isso nunca vai acontecer comigo, né? E eu creio que é por isso, né, que Jesus Cristo nos deixou essa carta, esse exemplo, para nos mostrar, né, nos dar exemplo, né, de como nós mantermos sempre firmes, né, manter sempre firme servindo ao Senhor. Muitas pessoas, né, alegam, né, que ter deixado a vida cristã, né, que pode ser resultado das dificuldades da vida cristã. Muitas pessoas dizem isso, né? Uma coisa que eu sempre ensino e falo, a salvação é algo precioso e bom demais. Vamos dizer assim, ser crente é algo maravilhoso, é muito bom. Mas assim, a gente tem certa dificuldade, né? E a gente vemos isso até mesmo, eu sei que comparado à dificuldade que nós passamos hoje, né, não é nada do que muitos irmãos da fé passaram no passado, né, muitos exemplos da Bíblia que nós temos. Até mesmo, né, a gente, essa semana, até conversando com a minha esposa, a gente vendo falando sobre Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas tantas lutas, tanta dificuldade, né, que um rei passou, tantas coisas, né, tantos outros irmãos. O apóstolo Paulo, né, tem o senhor do apóstolo Paulo, tanta dificuldade que o apóstolo Paulo passou na vida. Né, os próprios discípulos, né, e todos a gente vemos ali praticamente, passou por muitas dificuldades. Então, na vida cristã, resulta algumas dificuldades. Então, a carta à igreja, né, de Éfeso é uma mensagem de Cristo. Né? Éfeso era a maior cidade ali daquela região, era uma cidade muito rica, era uma cidade importante ali da Ásia, né? Era um centro cultural também ali da região, mas ali também havia algumas coisas. Né? Tinha ali um templo dedicado a Diana, né, que era a deusa dos Efésios, uma rainha dos Efésios, né, cujo templo ali era como um dos maiores templos da região, foi considerado até uma das maravilhas do mundo antigo. Né? Era uma cidade mística, né, cheia de superstições. Era um dos centros de culto ao imperador. Né? Então, não era apenas ali naquela cidade prevalecia muita imoralidade, muita idolatria. Né? E ali naquela cidade, né, além da idolatria ser muito forte, ocorria algo ali também que era a perseguição implacável dos que eram fiéis a Deus. Né? Prevalecia naquela cidade, como eu disse, muita imoralidade. Né? Hoje, né, o diabo usa as táticas que eu usava ali em Éfeso, né, que é a perseguição ou a sedução. E nós temos visto nos nossos dias de hoje, né, isso acontecendo também. Né, Satanás tem usado essas armas para tentar afastar os crentes. Quantos crentes, né, o irmão leu aí no início o texto lá de Provérbios, né, o irmão Douglas até comentou, quantos crentes hoje têm falado na vida cristã, né, por causa de adultério,
fornicações, prostituições, né, e vários pecados aí relacionados à sexualidade. E também por causa de perseguições, né, por causa... hoje a gente não temos uma perseguição de você ter o risco de ser preso, ou ter o risco de ter sua cabeça decapitada, ou ser jogado a leões, ou ser morto, alguma coisa assim. Mas nós temos uma pressão muito grande, uma perseguição muito grande da sociedade com as questões do que a gente vamos apoiar ou não. Qualquer comentário, né, que você faz, né, você pode ser perseguido. Né, pessoas, tudo, e principalmente eu tenho visto isso, falado com alguns jovens, estava conversando com uma jovem há pouco tempo, né, ela estava assim, desiludida, né, dizendo que não tinha mais sentido de viver, e não sei o que tem, chorando. Foi saber o motivo? É porque... postaram vários versículos bíblicos, né, nas redes sociais, aí, várias coisas, e algumas amigas de escola dela e tudo, vamos dizer assim, foi lá, bloqueou ela, falou: se você for continuar postando essas coisas nas suas redes sociais, eu não vou te seguir mais, porque eu não concordo com isso, né, eu não concordo com essas questões. E aí a menina ficou desesperada. Não, gente, falei, mas isso é uma pessoa que não concorda com você, não vai querer tudo, né? Pelo contrário, isso me daria mais forças para mim continuar, né? É sinal que eu estou agradando a Deus. Mas as pessoas hoje ficam com medo, né? E acham isso uma perseguição, né? Hoje eu já vi muitos crentes, né? Quando estava lá em Barretos mesmo, às vezes chegava um irmão e falava: pastor, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo tudo. Eu pensava: alguém quer te matar alguma coisa? Eram essas questões assim básicas, né? Não sabe o que é perseguição de verdade. Mas Satanás tem usado isso. A igreja hoje acaba enfrentando algumas dificuldades, né? A igreja de Éfeso enfrentava algumas dificuldades para permanecer fiel à palavra de Deus, né? Mas também a igreja de Éfeso, a gente vê aqui no texto, ela foi elogiada pelas suas virtudes, pois não se rendeu diante das dificuldades enfrentadas, né? O versículo 2 fala: conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste às provas os que dizem ser apóstolos e não são, tu os achaste mentiroso. Versículo 3: sofreste e tens paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Versículo 6: tens porém isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Jesus Cristo, ele elogiou a igreja de Éfeso, por mesmo em meio às dificuldades, eles estavam ali firme, fazendo o que era correto. Algumas questões, né, que pode querer nos levar a perder o primeiro amor, a desistir da vida cristã. O trabalho duro, né? Nós como igreja, né, temos que trabalhar de forma perseverante, né? A igreja ali de Éfeso, né, tiveram que trabalhar de forma dura e perseverante, né? A palavra ali quer dizer labor, né, significa trabalhar com exaustão, né? No versículo 2, o seu trabalho, né, o seu labor é exausto, né? Trabalhava com exaustão. Era uma igreja, né, envolvida com a obra de Deus. A igreja de Éfeso, né, não era apenas uma igreja teórica, né, agia, né, então ali havia labor, havia um trabalho intenso, né, os crentes eram engajados e não meramente espectadores, né, a congregação ali se envolvia, né, não era apenas auditório, e por meio dela, né, o evangelho ali se espalhou por toda a Ásia. Então a igreja de Éfeso era uma igreja firme, fiel, né, que tinha seu trabalho, labutava ali, trabalhava com exaustão, e esse trabalho era cansativo, mas era algo que Deus elogiou, né, algo que o próprio Jesus Cristo elogiou a igreja, né. A igreja ela tem que receber elogios de Jesus Cristo, a igreja tem que trabalhar, os irmãos têm que trabalhar, né, tem que labutar. Infelizmente, a gente vê hoje muitas igrejas que praticamente quem trabalha é só o pastor. Infelizmente,
né, mais mal ainda, muitas igrejas nem o pastor quer trabalhar mais, né? Eu conheço, né, sei aí de igrejas grandes, né, onde os irmãos são meros espectadores, né? Chega na igreja e senta, ouve, vai embora, né? Não põe em prática o que ouviu, não, são meros espectadores. Eu lembro, muitos anos atrás, né, eu tinha uma irmã na igreja que eu frequentava, né, antes de eu ir para Franca, e essa irmã, ela era muito ativa na igreja, assim, ela fazia muitas coisas na igreja. E chegou o final de ano, ela pegou e falou para mim, eu vou tirar umas férias da igreja. Eu falei, como assim tirar férias da igreja? Eu vou ficar 2 anos sem fazer nada na igreja. Só vou chegar, sentar, ouvir e ir embora. Não vou fazer nada. Nem orar eu vou mais. Eu falei, mas como assim? Não, eu quero tirar umas férias. Realmente ela tirou umas férias. Poucos dias eu vi ela. Desculpa até falar aqui, mas a partir desse momento a vida dela só foi ladeira abaixo, né? Tudo assim, hoje ela está com uma decadência. Isso vai fazer uns 25 anos que ela falou isso. Ela nunca mais. Ela vai na igreja, mas olha lá quanto vai. Nunca mais quis pegar nenhuma função na igreja. Nunca mais quis fazer nada, né? E a vida dela tem cada vez indo mais por ladeira abaixo. Eu falei para ela que era consequência disso, né? Ela falou, já me falaram isso também. Eu peguei e falei, há tempo de voltar. Volta ao seu primeiro amor. Volta a servir a Cristo, né? Uma das dificuldades que a igreja ali em Éfeso também tinha, era os homens maus, né? Tiveram que enfrentar homens maus na igreja, né? Falsos apóstolos, tiveram que colocar à prova ali os falsos apóstolos, que achavam mentirosos. O apóstolo João nos advertiu a provar os espíritos, porque há muitos falsos profetas. A igreja de Éfeso estava enfrentando ali falsos apóstolos, que se autodenominavam apóstolos, ensinando heresias perniciosas da igreja, né? Tinha ali os nicolaítas falavam o quê? Ensinavam que você poderia envolver com o mundo normal, né? Você podia estar na igreja e no mundo, isso não fazia diferença, né? Você poderia estar no mundo e fazendo as coisas do mundo, indo aonde o mundo vai, participando das festas mundanas, participando ali do liberalismo, participando ali da sexualidade que oferecia ali, né? Indo visitar as coisas ali, participando de tudo que havia ali, que não fazia mal, né? Isso eu acho que é um dos maiores pecados e que tem desviado muitas pessoas da igreja hoje. É isso. O meu bisavô, na verdade, o meu tataravô, faz isso muitos anos, nem cheguei a conhecer, mas ele era da Inglaterra. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele já veio como um cristão. O meu bisavô fundou algumas igrejas, Araxá, né? Ele não era pastor missionário, ele não era pastor, não era missionário, mas era um servo de Jesus Cristo, né? E ele trabalhava, e quando ele chegava numa cidade que não tinha igreja, ele começava a reunir ali na casa dele, tudo, né? Então, na minha família, por parte materna da minha mãe, né, praticamente, né, que é muito grande, sabe? Assim, tem pessoas para o Brasil inteiro aí, eu não conheço algum que não está frequentando uma igreja evangélica, né? Tudo a gente sabe, Franca, Ribeirão, Brasília, tudo está numa igreja evangélica. Passos, mas assim, há uns anos atrás, né, quando meu avô era vivo, ele falava, a minha maior alegria é de ver todos os meus netos, bisnetos, tataraneto, tudo salvo, tudo servindo dentro da igreja. Hoje, um dos meus tios mais velhos fala, a gente não pode dizer isso, dizer que está frequentando uma igreja evangélica, mas que é salvo. Inclusive, a gente vê, a gente encontra, porque ser parente, família, né? Um parente, sabe, eles vão para o culto, acaba o culto, eles vão para o bar beber. E o pastor da igreja deles vai junto, sabe? Eles fazem acampamento e levam bebida alcoólica. As roupas que eles vestem, já tem umas primas minhas lá que falou, você não está me seguindo nas redes sociais. Eu falei, não vou seguir, vocês não... Parece mais, as roupas que vocês põem aqui lá não tem como ver, né?
Ah, tudo. Aí convida às vezes meus filhos. Ah, você não leva meus filhos nos lugares que a gente vai? Ah, a gente vai... alugou a pousada tal, aí a gente vai para a pousada lá. Você não vai com seus filhos? Falo, não tem como. Sabe? Vocês não... tudo. Inclusive, o nível que chegou, que estava reunindo uma... Queria marcar esses encontros de família que faz. Rumo ao local, ia marcar tudo. Aí tem, tinha lá, graças a Deus, tem alguns ainda que são firmes no Evangelho, são firmes na palavra. Falou, então, a gente vai fazer um encontro da família, aí a gente vai chamar... Eu também tenho alguns primos que são pastores. A gente vai chamar os pastores da família, cada um pregar 15 minutos. Tem uns aí que moram em São Paulo lá, que canta, tem coral, tudo, vai cantar, tudo. A gente vai montar a coral da família. Alguns falaram, não, gente, mas a gente fazer um encontro de família, a gente tem que... a gente já vai na igreja todo domingo, vai fazer um encontro da família e vai começar a mexer com a igreja também. Não, mas o objetivo era esse, reunir a família para louvar a Deus junto. Nem, graças a Deus, não foi adiante, porque ia dar mais briga. Mas hoje, muitas igrejas, muitos jovens, muitas pessoas têm perdido o primeiro amor porque têm cedido às heresias. Têm aproximado às heresias. Ah, é só uma festinha, é só uma viagemzinha, é só um amigo, essas coisas, e tem cada vez distanciado mais de Cristo. Então, depois de passar ali por tantas dificuldades, não era fácil a igreja de Éfeso permanecer firme, de enfrentar heresias, homens maus, a dificuldade que tinha. Foram muitas vezes vítimas de engano. Muitas pessoas, por passar por dificuldades na vida, as desillusões, o trabalho árduo, vítimas de engano, isso tudo contribui para muitas pessoas abandonar a Cristo. O abandono do primeiro amor é algo que desagrada ao Senhor. Não importa o quanto soframos pela obra de Deus, não importa o quanto sejamos enganados, o quanto sejamos explorados, o amor deve ser um amor fiel a Jesus Cristo. Amém. A igreja de Éfeso recebeu elogios e a maneira era... A igreja de Éfeso recebeu elogio e os merecia. Era uma igreja doutrinamente falando firme e vencedora. Mas Jesus também trouxe alguma repreensão à igreja. No versículo 4 fala, tem porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. O abandono do primeiro amor no trabalho incansável pela obra de Deus, acaba deixando uma igreja fraca. Então, rapidamente, aqui só para terminar, o que faz que nós abandonamos o primeiro amor? Nós abandonamos o primeiro amor quando substituímos o amor de Jesus pela ortodoxia. Hoje muitas igrejas, eu conheci muitas igrejas quando estava na região de Barretos, eram igrejas grandes, mas assim, só ficava tão focado em estudar teologia, e acabou esfriando, não praticava. Eram pessoas que tinham conhecimento muito extenso da Bíblia, conhecia tudo. Assim, às vezes eu tinha até vergonha de falar com eles, porque sabia a Bíblia inteira de cor. Sabia tudo, questão de história da igreja, política da igreja, e costumes e muitas coisas, mas não tinha um amor para o próximo, não tinha um amor de evangelizar, de ganhar almas para Cristo. Era uma igreja que tinha um conhecimento bíblico grande, mas tinha um amor frio, não praticava o amor. Então, quando nós buscamos muito uma ortodoxia e não trabalhamos pela obra de Cristo, não adianta. Não adianta uma igreja saber tudo sobre missões, mas que não pratica missões. Saber tudo sobre evangelismo, mas não evangelizar. Até um pastor lá falava, eu tenho mais de 60 livros sobre evangelismo, mas nunca saiu na rua para evangelizar a Cristo, nunca chegou a distribuir um folheto. Tinha um conhecimento. Isso acaba esfriando o amor. Também abandonamos o primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído, às vezes, por um zelo desesfreado. Nós devemos ser zelosos, devemos ser sim, mas às vezes nós queremos pôr o nome da nossa igreja acima até mesmo de Jesus Cristo. E isso, às vezes, acaba esfriando o amor. Nós não passamos a seguir a Cristo, nós passamos a seguir o nome da igreja. E hoje também acaba tendo pessoas assim, tudo.
Eu estava ontem, né, conversando com uma pessoa falou, na Alemanha que é bom, porque lá todo mundo já nasce cristão. Eu falei, mas como assim? Aceita Cristo no ventre da mãe ainda? Não, lá você já nasceu, quando você vai registrar, eles te perguntam se você vai ser cristão, pergunta o pai se o filho vai ser cristão ou não. Aí eles carimbam a certidão, cristão e não cristão. Aí estão lá, só que a maioria, quase todo mundo aceita ser cristão. Porque eu falei assim, então lá é o carimbo no certidão que define, né, quem é cristão ou quem não é cristão. Não, eles põem lá na certidão. Você nasceu, aí quando vai registrar com 3 dias, membro da igreja tal. Aí você já... Eu falei, isso não define, né, o que é um cristão, a salvação. A salvação é algo pessoal, é uma decisão que você toma. Né? E essas pessoas acabam tendo um amor frio por Cristo, porque já nasceu ali achando que é cristão e eu sigo todas as regras da minha igreja. Eu já nasci aqui e segui todas as regras. Por que eu era assim? Como eu nasci num lar evangélico, eu achava que na escola eu até sentia um pouco superior, porque eu já sou um filho de Deus, né? Eu pertenço à igreja batista. Né? E às vezes eu tinha um professor que ainda falava, né? Você é da igreja batista, né? Muito bom da igreja batista, né? Porque a igreja batista é uma igreja histórica, uma igreja de séculos, não é uma igreja que a gente só ouve falar bem. E aquilo lá, eu achava que, nossa, eu estou muito bom, eu sou de uma igreja batista. Mas até que um dia eu entendi, né, que não importava ser membro de uma igreja batista e seguir todos os erros da igreja batista. Eu precisava aceitar a Jesus Cristo. Né? Eu precisava entregar minha vida a Jesus Cristo. E por fim, né, abandonamos o nosso primeiro amor quando nós começamos a examinar os outros e não examinamos a nós mesmos. A igreja de Éfeso examinava os outros e era incapaz de examinar a si mesma. Tinha doutrina, mas não tinha amor. A igreja identificava o mal doutrinário nos outros, mas não identificava a frieza do amor em si mesmo. Muitas vezes a gente fica se comparando com os outros e esquece de ver. Mas fulano faz aquilo, mas fulano se porta assim, fulano... E a gente muitas vezes esquece como está o meu coração, né? Como está o meu coração. Concluindo, né, uma advertência, né, que a igreja... Jesus Cristo, no versículo 5, fala: se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Você percebe bem esse texto que o abandono do primeiro amor não ficará sem o juízo e a disciplina de Jesus Cristo. O candeeiro representa a própria igreja que está na presença de Jesus. O candeeiro é feito para brilhar. Se ele não brilha, ele é inútil e desnecessário. A igreja que não produz amor, que não reflete a luz de Cristo, que não tem intimidade com Cristo, ela se torna desnecessária. Né? Muitas igrejas que no passado eram igrejas firmes, igrejas fortes, hoje só existe ruínas e lembranças. Quando a gente vemos, no norte da África, tinha igrejas grandes no norte da África. Hoje o evangelho é até proibido. Ali em Irã, Iraque, naqueles lugares. Na Europa, né, tem uma prima, né, da minha esposa que mora na Suécia. Ela disse que mora numa cidade, na segunda maior cidade, sem ser capital. Não existe igrejas lá. Não, assim, nem existe igreja católica, não existe igreja cristã. Sabe, o povo, praticamente, 90% da população fala que é cristã. E o país lá, a Suécia, é considerado um país cristão. Mas não existe igreja, o povo lá não vai em culto, não evangeliza, não faz nada. Né? As igrejas que existiam lá foram transformadas em McDonald's, virou museu, virou escola, virou tudo. É porque o povo chegou ao ponto que acha que não precisa de igreja. E não tem, ninguém tem comunhão, ninguém tem nada, ninguém cumprimenta o outro na rua, ninguém evangeliza, não faz nada. Nem Bíblia foi o que acha para comprar lá. E o povo se diz, não, nós é um país cristão, nós somos cristãos. Mas se você quiser uma Bíblia, você não acha. Porque esfriou, as igrejas não existem mais. E no passado, foi um dos países que mais mandou missionários para outros lugares. E hoje, não existe mais. Porque perderam o seu primeiro amor. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós estamos começando uma igreja lá em Passos, e eu tenho falado isso. Eu não quero que essa igreja perca o primeiro amor. Eu quero que essa igreja seja sempre uma igreja fiel a Jesus Cristo. Que quando nós chegarmos no céu,
nós vamos receber elogios. Nós vamos receber elogios. Eu desejo também para essa igreja que os irmãos permaneçam sempre firmes. Talvez você possa dizer, pastor, eu sou novo convertido, estou com amor firme, tudo, isso não vai acontecer comigo. Mas mantenha-se firme, continue com esse amor, não perca o amor. Daqui 30, 40, 50, 60 anos, se Cristo não voltar, queremos ser igual. Eu conheci uma senhora, ela falou, eu tenho 70 anos de conversão. E ela, com 70 anos de conversão, ela pegava a Bíblia e ia na penitenciária, evangelizar, entrava lá dentro, evangelizava os presos, falava, conversava. Aí depois, por a idade dela, ela foi proibida de entrar na penitenciária. Sabe o que ela fazia? Os dias de visita, ela madrugava lá e ficava evangelizando as mães, as esposas, os parentes que visitavam os presos. Não tinha um culto que ela não faltava. Não tinha um culto que ela não faltava. Estava sempre firme ali, trabalhando na parte social da igreja, sabe? Ajudava a montar a cesta básica, ajudava a evangelizar, sempre ofertante. Morreu com 90 anos, firme ali no Senhor. Não teve um dia. Em Barretos tinha umas irmãs também, bem de idade. Até que foi para a igreja de Barretos, quando eu cheguei para pastorar, a igreja já tinha 40 anos, então era uma igreja já... Então quem converteu na igreja que tinha 40 anos, quando eu cheguei lá estava com 80. Mas tinha uns irmãos ali que era bem firme. Tinha uma, a irmã Geni, morava até próximo da igreja, ia em todos os cultos. Gostava de receber missionário na sua casa. Sofreu um acidente, caiu no banheiro, ficou acamada, chorava por não poder ajudar a fazer as coisas. Nem passo mesmo, a Vânia, a irmã Vânia, que começou a congregar lá conosco, ela era deficiente física, assim, teve paralisia, custava andar, ela não conseguia ficar em pé parado. Mas toda vez que a gente ia lá limpar a igreja, ela aparecia lá. Pastor, eu vim ajudar a lavar a igreja. Você quer que eu suba ali e lave a janela? A gente sabia que não tinha condição, mas a gente deixava ela ajudar de alguma forma, porque ela queria estar ali servindo. O dia que vocês vão repartir folheto, eu quero ir junto. Sabe? Ela pegava os folhetos, ficava na porta da casa dela, porque ela não conseguia andar, todo mundo que passava entregando. Orava, sabe? Uma pessoa firme. E muitas pessoas hoje, que têm uma boa saúde, têm deixado o amor esfriar. Que isso nunca aconteça com essa igreja.